Boa noite. Boa noite. A arrecadação de impostos no país tem o pior mês de julho dos últimos 5 anos. Ex-vereador petista Alexandre Romano é suspeito de desviar provas antes de ser preso. Corregedoria houve 32 policiais que trabalhavam na noite das chacinas de Osasco e Barueri. Recompensa para esclarecer crime existe desde 2012 em São Paulo, mas ainda não houve nenhum pagamento. Justiça Paulista aceita ação para julgar ex-prefeito Gilberto Kassab por improbidade. Ele vai recorrer. Depois de 4 anos fechado, uma grande reforma, o Teatro Arthur Azevedo é reaberto na Moca. O Web Denúncia é um programa de pagamento de recompensas do Estado de São Paulo para elucidar crimes. Foi criado em 2012, mas até agora nunca pagou nenhum prêmio. Pela primeira vez, o governo ofereceu o prêmio máximo de R$50 mil para quem ajudar a esclarecer as chacinas da semana passada. O site webdenuncia.org.br reúne os 10 casos que oferecem recompensa em São Paulo. São os bandidos mais procurados por sequestro, assassinato, tráfico de drogas. Em destaque na página, desde ontem, a maior oferta já feita pelo programa. R$50 mil por pistas que levem aos autores dos ataques na Grande São Paulo. O Web Denúncia é administrado por uma organização civil em parceria com a polícia. O dinheiro do prêmio vem dos cofres públicos. Quem denuncia não se identifica. Ao preencher um questionário, a pessoa pode informar nomes, características físicas, endereços e pode anexar fotos e vídeos. No fim, cadastra uma senha e recebe uma chave com letras e números para voltar ao site e checar se foi premiado. A notícia vem por mensagem, junto com o número de um cartão bancário virtual. O cidadão vai em qualquer caixa automático do Banco do Brasil. Na primeira tela já do caixa automático já tem a opção lá, Web Denúncia. Ele clica lá, o sistema pede o número do cartão e depois a senha, né? De forma que ele totalmente anônimo, ele pode retirar o valor da recompensa, que a gente recomenda que seja retirado aos poucos. O prazo é 6 meses que fica lá o recurso para ele poder retirar. Para ser premiada, a informação precisa ser inédita para a polícia, levar à solução do caso ou à prisão de envolvidos. Quem decide se a denúncia merece a recompensa oferecida é a pessoa do secretário de Segurança Pública. Até hoje, desde que o programa foi criado, há 1 ano e meio, ninguém recebeu o prêmio. Desta vez, pode ser diferente. É um prêmio inédito, nunca foi utilizado na história do Estado de São Paulo. Eu acho que no Brasil não tem um prêmio dessa ordem. E isso vai estimular, sem dúvida nenhuma, para que os cidadãos que saibam alguma coisa dessa chacina, desse crime brutal que aconteceu, possam dar a informação, qualquer informação. Os ataques em série do último dia 13 deixaram 18 mortos e 6 feridos. Hoje, 32 policiais militares foram ouvidos pela Corregedoria da PM na condição de testemunhas. Eles estavam de serviço na noite das chacinas. Uma das hipóteses investigadas é o envolvimento de policiais para vingar a morte de um colega assassinado a tiros quando estava de folga. 32 policiais militares que trabalhavam em Osasco e Barueri na noite das chacinas, na última quinta-feira, foram convocados hoje para prestar esclarecimentos à Corregedoria da PM. A Polícia Civil apura suspeita de participação de PMs e guardas civis nos crimes. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os agentes convocados são apenas testemunhas nas investigações e não são considerados suspeitos. Eles fazem parte do 42º Batalhão da PM, em Osasco, e do 20º Batalhão, em Barueri. Segundo a polícia, um suspeito preso por matar na semana passada um guarda civil de Barueri era cliente do bar atacado na quinta-feira, em Osasco. As obras nas estações da linha 4 amarela do metrô só vão recomeçar no ano que vem. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni.
A licitação de 4 estações que ainda não tinham sido entregues foi suspensa pelo governo do estado após atraso nas obras. Segundo a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, o edital da nova licitação será entregue no mês que vem. O novo prazo para a conclusão das obras da linha 4 é de 12 meses para a estação Higienópolis Mackenzie, 15 meses para a estação Oscar Freire, 18 meses para Morumbi e 24 meses para a estação Vila Sônia. Pelo menos 31 trens novos do metrô estão parados devido a atrasos na construção de 2 linhas, segundo informações do site UOL e do jornal O Estado de São Paulo. Esses trens usam um sistema de controle que não é compatível com as linhas antigas e, por isso, só podem ser usados nas linhas que estão atrasadas. Na linha 5 Lilás, o primeiro trem está parado desde 2013 e vai perder a garantia de fábrica antes de entrar em operação. Só nessa linha, o governo tucano já anunciou o adiamento das obras 4 vezes. A Moca completou nesta segunda-feira 459 anos. Em comemoração, ganhou um presente muito esperado. Depois de quase 4 anos fechado, foi reaberto hoje o Teatro Arthur Azevedo, um dos mais populares da cidade de São Paulo. Uma data para ficar na história de um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. É na Moca, na zona leste da capital, onde está o Teatro Arthur Azevedo, que reabriu suas portas. E logo nas primeiras horas da manhã, já era possível ver e ouvir a cultura voltando ao palco. Seu Pedro, morador do bairro há 65 anos, não via a hora de ter o teatro de volta. E olha que a espera foi longa. As obras duraram quase 3 anos e custaram cerca de 8 milhões de reais à prefeitura. Esse projeto aqui era para 420 dias, nós já passamos mais de 1000 dias. É o que o poder público nos faz. Ele projeta uma data, mas não cumpre. O teatro deixou de receber os artistas e o público em 2011. Foi fechado às pressas. A estrutura do prédio tinha sérios problemas. Agora está totalmente reformado. São 349 novas cadeiras. A cabine de som e luz também foi modernizada. O prefeito Fernando Haddad participou da reabertura. E a partir de agora, o teatro ganha também uma nova trilha sonora. É que o espaço passa a abrigar o Clube do Choro de São Paulo. O choro, ele naturalmente, ele é muito informal, tocando em roda, em fundo de quintal, ou mesmo em grandes palcos, mas espalhados. E não tinha ainda um centro referência em São Paulo, sabe? Um centro que fosse agregador de chorões, que possa aproximar mais o público do choro e vice-versa. Aqui também a ideia é que seja uma escola de choro. O prédio, que agora passa a se chamar Teatro Municipal da Moca Arthur Azevedo, foi inaugurado em 1952 e era considerado, na época, um dos mais modernos da cidade. Em 1992, o imóvel projetado pelo arquiteto Roberto Tibal foi tombado pelo patrimônio histórico do município. E por isso a fachada foi preservada. Seu Wilton nasceu na Moca e sempre frequentou as peças e shows realizados no antigo teatro. Espera agora que esse patrimônio dos paulistanos tenha vida longa. Vamos ver o que acontece, que daqui a um ano você não volte para mim falar, está caindo de novo. O prefeito Fernando Haddad disse que a Avenida Paulista deve fechar para os carros todos os domingos a partir do próximo dia 30. Segundo o prefeito, o último teste vai ser no domingo, quando a avenida vai ficar fechada para a inauguração da ciclovia na rua Bernardino de Campos. Um outro teste já tinha sido feito quando foi inaugurada a ciclovia na própria avenida. Haddad disse ainda que os estudos técnicos feitos pela CET apontam que a proposta é possível e desejável. Agora a CET pediu um segundo e último teste para tomada de decisão final. Se tudo funcionar como previsto pelos estudos, a decisão vai ser tomada no sentido de abrir todo domingo para a população. O prefeito disse também que a CET consultou hospitais, clubes e condomínios da região e que eles não foram contra o fechamento da avenida. A ideia de fechar a Paulista aos domingos não é nova. Em 2004, durante a gestão Marta Suplicy, alguns trechos ficaram fechados, mas a medida não foi levada adiante pelo prefeito José Serra. O ex-prefeito de São Paulo e atual ministro das Cidades, Gilberto Kassab, do PSD, vai ser julgado por improbidade administrativa. Ele é acusado de omissão em um esquema de pagamento de propina na Feirinha da Madrugada.
O Ministério Público acusa os administradores do Centro Popular de Compras de terem armado um esquema de negociação ilegal de boxes entre 2010 e 2012, quando Kassab era prefeito. Segundo os promotores, Kassab deveria ter agido para impedir que a feira se transformasse em um local sem lei. Por meio de sua assessoria, Kassab afirma que vai recorrer e que sua gestão realizou 2 recadastramentos de todos os comerciantes do local, identificou cerca de 3.000 boxes irregulares e demoliu as construções indevidas. Operação Lava Jato. O STF negou o pedido de liberdade para o lobista Fernando Baiano, apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras. O relator, ministro Teori Zavascki, sustentou haver indícios de que o acusado continuou a cometer crimes mesmo após o início das investigações. E o Superior Tribunal de Justiça também negou o pedido de liberdade do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT. Acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, ele negocia acordo de delação premiada. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pelo menos 800 mil pessoas foram às ruas em 205 cidades brasileiras para falar mal, dessacralizar Lula, Dilma, o PT, o Renan e o acordão de Brasília e para falar bem do juiz Sérgio Moro. São sinais de que a população quer prestígio para a justiça. Dilma fez de conta que não ouviu e não falou. Mandou falar em nome dela os 3 patetas. O Zé Dólar na Cueca, também conhecido como Aloprado, o Edinho Pichuleco e o Ninguém Pimentel, nunca ouvi falar, não sei nem quem é. Aí eu pensei que aí estava tudo encerrado. Aí veio esta terça-feira. E aí eu chego de manhã e leio o artigo do professor Modesto Carvalhosa no Estadão, dizendo que a atual diretoria da Petrobras está fazendo um lobby, que deve ser bem sucedido, para tirar qualquer efetividade da lei anticorrupção. E ele é o cara que mais entende de combate à corrupção no Brasil. Ele disse que as empreiteiras que estão sendo julgadas e condenadas em Curitiba serão perdoadas nesta nova versão. Olha, realmente a Dilma poderia aparecer para dizer que ela não autoriza isso, porque se autorizar, fica claro que ela colocou lá o Dida Bendini para cuidar desse tipo de coisa e garantir a impunidade, nunca combateu a corrupção. Mas, em vez disso, ela nomeou o número 2 da lista tríplice para o Tribunal Superior de Justiça, que eu nem vou dizer o nome, que parece que é um ilustre jurista, só que é indicado pelo Renan Calheiros. Quer dizer, passou um recibo em público para todo brasileiro saber que o acordão é para valer, que aquele divórcio entre o povo na rua e a urna de um lado e o poder político do outro, diagnosticado com brilho pelo Clóvis Rossi na Folha, continua vigendo no Brasil. Ou seja, nós vivemos em plena temporada da disfarçatez absoluta, em que a presidente da República, acuada, empurrada pelo povo na rua contra a parede, disse que não foi ninguém, foi menos do que em março, e os 3 patetas que ela mandou falar disseram que isso aí é intolerância política. Pelo amor de Deus, eu lhe pergunto, até quando nós vamos suportar isso? Bem, pense bem na sexta-feira, aliás, na quinta, viu? Quinta-feira que eu vou estar aqui, não sexta. Eu estarei de volta, direto ao assunto, e até lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo liberou a construção de prédios populares na região do Parque dos Búfalos, na cidade Ademar, zona sul da capital paulista. A decisão permite que a Prefeitura construa 193 conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, para alojar cerca de 14 mil pessoas que vivem em áreas de risco e ocupações irregulares na região conhecida como Parque dos Búfalos, às margens da represa Billings. As obras foram suspensas em fevereiro, depois que moradores da região e o Ministério Público questionaram a ocupação da área, de mais de 800 mil metros quadrados, alegando que haveria prejuízos ambientais, já que no local existem pelo menos 8 nascentes d'água, que alimentam a represa. Em resposta, a Prefeitura afirma que 70% da área vão virar um parque municipal e que todas as nascentes vão ser preservadas.
Hoje, o céu da capital paulista ficou com mais nuvens, mas fez calor e não choveu. Segundo os meteorologistas, que têm errado cada vez menos, uma frente fria se aproxima trazendo chuva não só para a capital, como para boa parte do estado. Luciana Magalhães traz agora outras informações da previsão do tempo para amanhã. A frente fria que estava no sul do Brasil se desloca amanhã para o sudeste. Assim, o tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul e só a expectativa de chuva pela manhã na faixa leste da região sul. E a chuva finalmente dá as caras em São Paulo, que sofre com o tempo seco há mais de 20 dias. Já no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais, essa chuva só deve chegar à noite. E na maior parte do país, o tempo continua aberto, com sol forte e ar seco. Mas pode chover ao longo do dia no extremo norte e são esperadas pancadas isoladas e rápidas de chuva entre o litoral da Bahia e também de Pernambuco. Máximas amanhã de 27 graus em Brasília e de 28 em Belo Horizonte. Em São Paulo, a chuva deve vir de forma fraca a moderada. Nas cidades do norte do estado, a nebulosidade aumenta, mas não chega a chover. No centro-oeste, a máxima chega aos 33 graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima amanhã de 27 graus em Franca e de 30 em Barretos. E na faixa leste, máxima de 27 graus em Campinas. Amanhã aqui na capital chove a qualquer hora do dia, máxima de 26. Na quinta a chuva para, mas o céu fica nublado e pode garoar pela manhã e à noite. A temperatura cai bastante e não deve passar dos 20 graus. E na sexta a nebulosidade diminui, não chove e a máxima fica em 21 graus. O governador Geraldo Alckmin afirmou que a transposição de água do rio Guaió para o sistema Alto Tietê está limitada no momento devido à falta d'água, mas deve acontecer dentro do cronograma previsto pelo governo do estado. A obra tem capacidade para transpor até 1.000 litros d'água por segundo, mas atualmente o sistema trabalha com apenas 350 litros por segundo. Bandas de diferentes estilos musicais usam combis, não apenas como meio de transporte. Elas também viram cenário e palco para shows em São Paulo. O Giovanni só queria levar um jazz para a favela onde nasceu, mas ouviu até piada dos antigos vizinhos. A gente fazia churrasco com jazz, os caras ficavam como, pô, churrasco é samba. Acha que ele desistiu? Nada. Ele e o Léo se juntaram para chamar bandas e músicos de jazz para tocar pro São Paulo. Só que com um detalhe bem especial. Uma Kombi sempre junto. Era o que faltava, funcionou tipo um amuleto da sorte, deu super certo. Quando a Kombi tá parada no lugar, tem muitas vezes que, tipo, a galera fica perguntando, e aí, vai rolar o jazz? A história de ter uma Kombi musical circulando por aí não é novidade, não. A DJ Sônia Abreu já fazia isso lá pelos idos de 1980. Era a primeira rádio móvel brasileira. Só que de um tempo pra cá, não é que a moda voltou, só que com bandas. E a Kombi, que atualmente não é mais produzida, ainda tem o carinho de muitas gerações. Olha só o Grupo Teste, por exemplo. Com essa dupla, o negócio é metal, rock pesado. E no mesmo esquema, Kombi, música na rua e assiste quem quiser. Curtem principalmente porque eles sabem que a gente está fazendo ali porque a gente gosta mesmo. Não tem dinheiro envolvido. Isso... Para esse pessoal do nosso estilo, isso vale muito, sabe? A saudosa Kombi, sim, ela é saudosa. Para essa geração, por exemplo, que conhecia a Kombosa do tio da perua, agora usa a Kombi como palco para os shows. E a Kombi ela é bem democrática mesmo. Além de vários estilos musicais, também aceita sempre mais um lá dentro. E é isso que a gente vai fazer, vai junto. Na direção, Ivan. Como passageiros, Bezão, Jonavo e Felipe. Ou também pode chamar de grupo Folk na Kombi. E foi na Kombi do Folk que a gente deu uma volta com sabor de nostalgia. Reflete bastante na música, né? Essa coisa da saudade, né? Essa coisa de infância. É sempre assim, o grupo escolhe um lugar, tira os instrumentos e com a Kombi de fundo começa o som, mesmo que não tenha plateia. Quem se depara com o som dos meninos não tem jeito, não dá pra ignorar. Achei legal, fui atraída pelo som da música. E ainda que sejam chamados para lugares fechados, a Kombi, integrante oficial do grupo, vai junto.
A gente procura sempre levar a Kombi porque ela é meio que o nosso mascote. É um carro que as pessoas têm como uma pessoa, sabe? Um carro que sorri para as pessoas. Todo mundo vê a Kombi e já fica feliz. É um carro que representa a coletividade. Então, se encontrar uma Kombi por aí, presta atenção. Talvez um grande show esteja para começar. O Conselho da Petrobras aprovou a venda de 25% da BR Distribuidora, unidade de distribuição de combustíveis da empresa. A venda é esperada para o fim do ano. Apesar da aprovação, o presidente do Conselho, Murilo Ferreira, e o conselheiro que representa os funcionários, David Bacelar, votaram contra a venda. A UBS Securities avaliou recentemente a BR Distribuidora em 10 bilhões de dólares. Ex-vereador petista é suspeito de desviar provas antes de ser preso na Operação Lava Jato. Alexandre Romano, que foi vereador do PT em Americana, no interior paulista, é apontado como operador de propinas em contrato ligado ao Ministério do Planejamento. Ele teria recebido 40 milhões de reais do esquema de corrupção. Imagens analisadas pela Polícia Federal foram gravadas no dia 5 deste mês pelas câmeras de segurança do condomínio onde ele reside em São Paulo. Alexandre Romano entra no prédio de mãos vazias e sai apenas 13 minutos depois, puxando uma mala de rodinhas. Para a Polícia Federal, o fato é estranho, pois ocorreu 8 dias antes de a Operação Lava Jato prendê-lo. O Ministério Público suspeita que ele possa ter desviado provas relativas à investigação. O juiz Sérgio Moro converteu a prisão temporária do ex-vereador Alexandre Romano em prisão preventiva. Assim, ele fica preso por tempo indeterminado. E agora é o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo e o PT estão irritados pela forma como Lula vem sendo tratado. A voz do ex-presidente soou num grampo da Polícia Federal. Lula telefonou para um executivo da Odebrecht que estava grampeado pela polícia e nesse diálogo ele revelou preocupação com assuntos relacionados ao BNDES. Dias depois, o interlocutor de Lula foi preso na Operação Lava Jato. Vazaram relatórios do COAF, órgão de inteligência do Ministério da Fazenda. Nesses documentos, o COAF detectou movimentações atípicas da empresa de palestras de Lula. Essa empresa recebeu nos últimos 4 anos 27 milhões de reais. Desse total, 9,8 milhões vieram de empresas que integravam o cartel que pilhou a Petrobras. O governo se irrita com os vazamentos, sobretudo os vazamentos bancários. E os petistas dizem que Lula está sendo tratado de forma desrespeitosa e preconceituosa. Aqui é preciso abrir um parênteses. Quem ligou para o executivo da Odebrecht, que depois foi preso, foi Lula. Quem produziu o relatório dizendo que há atipicidade na movimentação bancária da empresa de Lula foi o COAF, um órgão federal. Ora, se há estranhezas e atipicidades, que se investigue. Os petistas dizem que Lula merece respeito por tudo que fez pelo país. De fato, há muito a ser elogiado nos 2 governos de Lula. Mas foi também nesse período que o sistema de rapinagem do Estado brasileiro ganhou ares de normalidade. Tudo o que está acontecendo agora é a nação brasileira informando que perdeu a paciência e que a indignação virou uma força política relevante no país. Lula sempre disse que não sabia de nada. Personagem inteligentíssimo escolheu para si o papel de bobo, pois o país torce que tenha sido apenas isso, que Lula tenha sido um tolo, que não viu as transgressões que se passaram ao seu redor. Boa noite. A arrecadação de impostos no Brasil, em julho, teve o pior desempenho para o mês em 5 anos. De acordo com a Receita Federal, o valor chegou a quase 105 bilhões de reais. No acumulado do ano, o valor arrecadado atingiu 712 bilhões de reais, o que significa queda de 2,91%. O mau desempenho está relacionado aos efeitos da crise econômica. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, reafirmou que o governo vai encaminhar em breve ao Congresso a proposta de reforma das contribuições do PIS e da COFINS.
Ela é uma reforma de simplificação, ela é uma reforma que vai trazer mais segurança jurídica. Ela vai ter, assim, ela procura neutralidade. É evidente que é muito importante a gente estar atento à capacidade de arrecadação do governo, porque as despesas do governo são muito grandes e a gente tem que ter um fiscal equilibrado. Ela é muito importante para as empresas, ela diminui os custos das empresas, ela ajuda a aumentar o emprego, ela põe o Brasil nessa rota do crescimento. Nós que somos uma das maiores economias do mundo, a gente tem que crescer. Ciclistas da periferia exigem da Prefeitura prioridade na implantação dos 150 quilômetros que faltam para completar a rede cicloviária estipulada no plano de metas. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Cena de todos os dias na Avenida Inajar de Souza, extremo norte da cidade. Os ciclistas seguem na base do salve-se como puder. Aqui, ultrapassar o sinal vermelho é solução para escapar dos motorizados. Nos bairros de periferia, onde está a massa dos trabalhadores em bicicletas, as ciclovias ainda não chegaram. Mas fica meio perdido aqui. É uma necessidade, não é nem luxo. Daí um coletivo de cicloativistas lançou a hashtag Ciclovia na Periferia. Em pouco mais de 2 anos, São Paulo saltou de 60 para 356 quilômetros de ciclovias. A ideia é que os 150 quilômetros que ainda faltam para 2016 conectem esses bairros à rede cicloviária. Então a gente decidiu fazer um movimento para pressionar para que essas ligações fossem um pouco mais rápidas. Na Avenida Inajar de Souza, as 2 últimas contagens de ciclistas superou a 1.400 ciclistas, isso sem nenhuma estrutura, quer dizer, são pessoas que, por economia, por falta de transporte público, optaram por fazer a nossa cidade um pouco melhor, sem mesmo saber que está fazendo isso. O que está faltando para melhorar a vida do ciclista aqui? Só o pedacinho da ciclovia aí no meio, aí só. Do outro lado da cidade, na Avenida Teotônio Vilela, Zona Sul, a realidade é ainda muito mais arriscada. A disputa é na alta velocidade. A última pesquisa Origem e Destino do metrô chegou a dar um fluxo aqui de quase 10 mil ciclistas nessa região. Cidade Dutra, Grajaú, Vila São José, Parelheiros. A gente entende que é muito importante, inclusive, que tenha uma estrutura que venha proteger os ciclistas aqui na região pelo risco, né? Questionados pela nossa reportagem, a Prefeitura informa que ainda serão implantadas 150 quilômetros de ciclovias, sendo 40 destas na periferia, nos bairros de Aricanduva, Capela do Socorro, Vila Maria, Vila Guilherme e São Miguel. A polícia da Itália prendeu 8 homens acusados de tráfico de pessoas e de homicídio. Os suspeitos estavam no barco que trouxe mais de 300 sobreviventes ao porto siciliano de Catânia. 7 adultos e um menor de idade são acusados de favorecimento de imigração clandestina e homicídio múltiplo de 49 pessoas. Os refugiados viajavam amontoados no porão do barco clandestino e morreram asfixiados pelos gases do motor. Segundo testemunhas, os traficantes impediam que as pessoas saíssem do porão com socos, pontapés e golpes de bastões e cintos. A maioria das pessoas que vêm de barco pelo Mediterrâneo está fugindo de conflitos e perseguição. Centenas deles, principalmente sírios, chegam todos os dias à ilha de Kos, na Grécia. Neste começo de semana, quase 1000 pessoas estavam na entrada do porto para tentar embarcar num navio comercial fretado pelo governo grego. Alguns esperaram por mais de 20 dias dormindo em barracas à beira-mar ou ao ar livre, com pouca água e comida e sem banheiros. A ilha tem 30 mil habitantes e já recebeu 7 mil imigrantes ou refugiados. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Há bem poucos anos, a Europa se queixava do excesso de imigrantes. Mas ela precisava de mão de obra e também precisava dividir a prosperidade com os trabalhadores dos antigos territórios coloniais. Eram os paquistaneses na Inglaterra ou os argelinos na França. Mas essa chamada invasão estrangeira mudou de perfil. Agora o drama tem como protagonistas os refugiados, como vocês acabaram de ver. Nós já falamos dessa multidão que cruza o Mediterrâneo para pedir asilo na Itália ou na Espanha. Os barcos afundam e este ano mais de 2.000 já morreram afogados. Eis que hoje, terça-feira, 2 alertas foram lançados ao mesmo tempo.
O primeiro veio das Nações Unidas. O Alto Comissariado de Refugiados fez as contas e anunciou em Genebra que 160 mil desesperados já desembarcaram desde janeiro na Grécia. Só em julho foram 60 mil. A Grécia é um país pequenininho, com pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas é também um país que afundou numa profunda crise econômica. Não tem como dar casa e emprego para tanta gente assim. A ONU fez um apelo para que o governo demonstre generosidade. O segundo alerta veio da Alemanha. O governo de Berlim calculava que receberia este ano 450 mil refugiados. Fez uma nova previsão e agora espera 750 mil. Mesmo sendo o país mais rico da Europa, vai ter dificuldades para absorver tanta gente. A Alemanha superou a Suécia, que até agora recebia mais refugiados. Esses desesperados fogem dos conflitos africanos, fogem da guerra civil da Síria, que já dura 4 anos, e fogem também do Iraque e do Afeganistão. O mundo não está nem mais nem menos violento. A única grande novidade que faz imensos estragos são os malucos do Estado Islâmico, que atuam no Oriente Médio e espalham franquias na Nigéria e na Líbia. A solução, então, é fugir para a Europa, mas ela não tem uma capacidade limitada para receber essa multidão de vítimas. Isso gera intolerância e essa coisa horrorosa que é o racismo. É assim que o mundo gira. Boa noite. O prefeito Fernando Haddad troca um subprefeito a cada 20 dias. É o que revelam dados obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, com base na Lei de Acesso à Informação. Os moradores dos bairros onde a rotatividade é grande reclamam. Na Vila Zelina, na zona leste de São Paulo, os moradores têm um ranking das ruas mais esburacadas. Para resolver esse tipo de problema, bastaria procurar a subprefeitura da Vila Prudente. Mas, segundo a Associação dos Moradores, soluções de médio e longo prazos não saem do papel, porque o responsável pelo órgão não fica no cargo por muito tempo. Em 2 anos e meio, já passaram 4 subprefeitos por aqui. A gente entra com determinada subprefeitura, determinada gestão, entra com a solicitação, mas ela acaba não acontecendo em função dessa própria troca que existe, né? De acordo com o diretor da associação, até um projeto de revitalização do bairro feito pela própria subprefeitura foi engavetado em uma dessas trocas de subprefeito. A região aqui da Vila Zelina, ela tem um aspecto cultural forte de culturas imigrantes do centro e leste da Europa, né? Seria transformar essa região numa região parecida como nós temos hoje no bairro da Liberdade, que é asiático. Essa gestão de 2013 acabou abraçando esse projeto, né? Acabou concretizando esse primeiro esboço do projeto, só que quando teve a rotatividade, o projeto acabou não indo para frente em função do grande investimento que tem que ser feito. O prefeito Fernando Haddad tem trocado um subprefeito a cada 20 dias. Das 32 subprefeituras com mais trocas estão Lapa, Vila Prudente, Guaianazes e Perus. A reclamação dos moradores é que essa troca frequente de subprefeito atrasa o processo de melhora. A cada novo administrador que chega, é preciso se inteirar de todo o processo, quais são as reclamações, o que já está sendo feito. Dá só uma olhada nesse exemplo, a rua Tamuanas, aqui na Vila Zelina. Os buracos têm até plantas e quem vive aqui faz pedidos de recapeamento há mais de 10 anos e continua assim, de protocolo em protocolo. Justamente o oposto das regiões onde os subprefeitos não são trocados com tanta frequência. Lá, reclamações repetidas não são necessárias. É o que dizem os líderes comunitários ouvidos pela produção do Jornal da Gazeta em subprefeituras onde não houve troca do responsável nesse período. São elas Capela do Socorro, Pirituba, Jaraguá, Cidade Ademar, Vila Maria, Vila Guilherme e Sapopemba. O prefeito Fernando Haddad, que estaria sendo pressionado por vereadores para indicar nomes para esses cargos, disse que essa rotatividade de subprefeitos é normal. Nem todos têm o perfil de liderança política no bairro. E quando ele não exerce essa função, a própria comunidade pede a substituição por alguém que combine o conhecimento técnico, o que o concurso público oferece, com uma liderança mais efetiva no bairro. Tivemos um problema na Lapa. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o prefeito de Santo André, Carlos Grana. O prefeito Carlos Grana, do PT, vai nos falar sobre o impacto dos tempos difíceis de retração econômica sobre Santo André, município muito bem colocado no índice de desenvolvimento humano entre as cidades do estado de São Paulo e
do Brasil. Obrigada, prefeito, por estar conosco. Eu quero começar exatamente com isso. Santo André, entre as cidades de São Paulo, está em quarto lugar, o senhor me falou. E entre as cidades do Brasil, 14º? 14º município de melhor índice de desenvolvimento humano. Perfeito. A pergunta, como é que essa crise, essa retração econômica atinge a qualidade de vida dos moradores de Santo André? Bom, o primeiro grande desafio é manter essa qualidade que a cidade oferece para os seus mais de 700 mil habitantes. E a manutenção da cidade, ou seja, a saúde, a educação, a segurança pública, o trânsito, né? Tudo que envolve os serviços municipais, evidentemente eles têm sido afetados. A arrecadação caiu muito? Muito, muito. Esse ano, inclusive, Santo André tinha uma estimativa de arrecadarmos 1,3 bilhão recursos próprios. A nossa estimativa mais otimista, pelo menos uns 100 milhões a menos, principalmente pelo ICMS. O ICMS é onde tem atingido não só Santo André, mas todo o estado de São Paulo e o Brasil. Agora, e o contingenciamento da presidente Dilma atingiu Santo André, como outros municípios do próprio ABCD, que eu já entrevistei outros prefeitos, e o pessoal está ressentido, porque se sente atingido com cortes. Não, no nosso caso não, Marilete. Os grandes projetos estão envolvendo a área de educação, principalmente em construção de novas creches. Né? O programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos concluindo a entrega de mais de 2.500 habitações, né, unidades habitacionais na cidade. Estamos aguardando, evidentemente, o programa Minha Casa Minha Vida 3. E os programas que estavam em curso, eles estão em desenvolvimento. Aqueles que vinham estão em desenvolvimento. Claro que tem um certo atraso, negociando com a Caixa Econômica, negociando com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, são questões que não paralisaram, né? Agora, prefeito, aconteceu uma coisa lá em Santo André que, assim, causou estranhamento e que, sem dúvida, é grave. Que história é essa de ter entrado ladrão lá no Paço Municipal, na madrugada, né? Uma edificação daquele porte, como é que é isso? Não, nós já detectamos, né, qual foi a circunstância em que esse indivíduo entrou. Foi uma pessoa? Foi uma pessoa, né? E nós estamos redobrando todos os cuidados, mas não houve absolutamente nada, né? Foi uma pessoa... Quer dizer, não havia nenhum objetivo que não fosse tentar levar computador, mas absolutamente não houve nenhum fato mais relevante. Bom, vamos falar de política, o clamor das ruas. Como é que o senhor avaliou a manifestação do dia 16, chamada de Fora Dilma? Olha, Marilene, você conhece a minha trajetória. Eu venho desde 18 anos de idade participando da vida política, não como candidato, mas como militante político. Sim, o senhor é um petista histórico. Exatamente. Então, eu vejo com muita naturalidade as manifestações, têm que ser respeitadas. É uma chamada de atenção para as autoridades. Mas não incomodou o senhor? A mim, particularmente, não. Eu esperava já que esse movimento tivesse uma certa conotação partidarizada, como ocorreu agora no último domingo. Se percebe que a liderança de grupos políticos querem levar para uma disputa política partidária. Como a do dia 20, né? O próprio PT já está conclamando para a do dia 20. Faz parte da disputa política partidária. Quer dizer, é natural isso. O que não pode é querer ficar se escondendo e pegando uma onda, né? E como se o problema da corrupção no Brasil fosse apenas de um partido. E pedir a extinção de um partido político, nós não podemos aceitar. Eu lutei contra a ditadura na minha juventude, lutei pela democracia, para a gente atingir o direito de se manifestar, o direito de votar. Esse bem demorou muito para a gente reconquistar no Brasil. Agora, prefeito, o senhor disse que a manifestação não incomoda e tal, que o senhor entende tudo isso como, né, uma expressão, né, a voz das ruas. Mas não incomodou o senhor aquele boneco inflado com a imagem do ex-presidente Lula com roupa de presidiário e que depois na internet circulou assim loucamente um meme que continua sendo reproduzido? Eu acho que é justamente o que eu mencionei anteriormente, é uma certa partidarização, né, mas da população, porque é muita gente aí, não é só gente de partido, né? Nessa reprodução da coisa. Por isso que eu digo, se aproveitam de uma onda legítima
da população que nós estamos enfrentando no país. Mas o senhor achou que foi um grande desrespeito? Porque eu confesso que eu não tinha visto ainda uma manifestação que atingisse pessoalmente o presidente Lula de maneira assim desrespeitosa. Ali foi presidiário, né? Então, para qualquer cidadão seria, sim, uma forma de agressão, que tem um recado e um significado, sem dúvida nenhuma. Isso não incomodou o senhor? Não, é o exemplo claro da partidarização desse movimento. Na medida em que grupos querem partidarizar, chegam nesse limite da intolerância, né, que é justamente colocar um boneco do presidente Lula naquelas condições que estava na manifestação em Brasília. Então... Agora, a do dia 20, a manifestação do dia 20, é uma de apoio à presidente Dilma, para que ela, contra o impeachment, renúncia, essa coisa toda, e, ao mesmo tempo, tem ali um protesto contra a política econômica do governo da presidente Dilma. Como é que o senhor vê isso? Que se por um lado apoia, por outro lado bate tão forte, fazendo críticas duras naquilo que ela está prezando tanto e onde, por sinal, ela teve... Foram gerados os problemas todos que ela enfrentou depois. Faz com a mão o apoio e desmancha com a outra, com dura crítica. Isso é bom? Olha, o movimento Dia 20, ele tem uma característica que é convocado pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais... E o partido, e o PT também convoca, né? Então, mas é um conjunto de movimentos sociais que tem as suas bandeiras, suas reivindicações, né? O que eu tenho acompanhado é que os movimentos também querem destacar a necessidade de garantir conquistas, principalmente nas áreas sociais, para que não possamos fazer com que haja retrocesso. Então, ao mesmo tempo, defende a Constituição, defende o direito democrático, não aceita golpe, não aceita, muito menos voltar à ditadura militar. Eu acho um absurdo, né? Só quem passou por isso sabe que ditadura militar nunca mais, né? E nenhum outro tipo de ditadura, por pior que a democracia tenha as suas falhas, por isso que é preciso avançar. Porém, é uma manifestação que ela combina essas duas atitudes, proteger os direitos sociais e também defender a Constituição. O senhor confirma, é candidato à reeleição no ano que vem? Eu espero, com certeza, estar bem de saúde, com muita disposição, até porque um projeto que a gente reiniciou em Santo André, depois de 4 anos da cidade parada, foram 2 anos e meio. E muito projeto eu quero ter direito e possibilidade de continuar e assim a população de Santo André me permitir. O senhor, para encerrar, o senhor disse que o senhor é sindicalista e está prefeito. Como sindicalista, uma pessoa que representa uma força do trabalho, na relação do trabalho, que é o trabalhador. O que o senhor diz para o nosso telespectador que está aí apavorado, com medo de perder emprego? Ou que já perdeu, ou que tem filhos, tem gente na família que está nessa situação. O que o senhor diz nesse momento para essas pessoas? Eu digo que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos ter confiança. Esse processo de retomada do desenvolvimento econômico vai ser feito no Brasil. Tenho uma confiança absoluta, principalmente na população, no povo brasileiro, nos empresários, nos grandes empreendedores. Eu vivi, Maria Lídia sabe muito bem, a década de 80. Aquilo ali sim foi uma crise brutal e o ABC sofreu muito. Vivi a crise dos anos 90 e a gente sempre teve força, confiança, porque crise também é a oportunidade de avançar. Obrigada, prefeito. Uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir as informações da Copa do Brasil e os jogos dos times paulistas. E as investigações do atentado na Tailândia. Polícia divulga vídeo do suspeito de ter cometido o ataque à bomba que matou 22 pessoas em Bangkok. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a dona Larissa, é mais atenção, com atendimento completo e humanizado. Para o doutor Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais
uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Depois de fazer os ajustes necessários para superar os desafios da economia, o governo federal coloca outra vez o Brasil no caminho do crescimento. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística vai criar uma infraestrutura de transportes mais integrada e moderna. Concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar os principais polos de produção e exportação do país para escoar equipamentos, alimentos e matérias-primas com mais agilidade, menores custos e mais competitividade. Em parceria com a iniciativa privada, mais de 198 bilhões de reais serão investidos em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos que vão gerar mais qualidade nos serviços prestados, milhares de novos empregos e desenvolvimento para o país. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Antissinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Michele Janela. E amanhã tem rodada da Copa do Brasil, abrindo as oitavas de final da competição. E, dona Michele, um clássico paulista promete muita emoção, não é? É verdade, Gamberini. Você que é santista, amanhã tem Santos e Corinthians que fazem o primeiro duelo na Vila Belmiro. E hoje o Corinthians treinou no CT Joaquim Grava para esse clássico. Vou me preocupar daquilo que é minha responsabilidade e não vou ficar dando pio nenhum a respeito de querer tirar vantagem de uma situação ou outra. Não é minha atribuição. Torço para que o espetáculo seja decidido dentro do campo e vou contribuir, tal qual os atletas, em termos disciplinares, em termos de comportamento e competitividade leal. Eu quero fazer isso daí sem ser correto, mas sem ser ingênuo, sem ser bobo. E o Santos também treinou para o jogo contra o Corinthians. Eu espero que o Ricardo Oliveira tenha treinado pontaria, né, Michele? É verdade, afinal ele é o artilheiro da equipe, né? Mas perdeu 2 pênaltis aí pelo Campeonato Brasileiro. É o seguinte, Gamberini, após o coletivo, quem falou com a imprensa foram 2 meio-campistas com muita história lá no Santos. Na véspera do clássico contra o Corinthians, o primeiro do duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos coloca a sua dupla de maior sucesso contra o arquirrival para conversar com os jornalistas. Renato e Elano, únicos remanescentes do time que foi campeão brasileiro em 2002. Se tratando de um clássico, principalmente contra o Corinthians, a gente sabe que vale muito, não só para nós jogadores, como para o torcedor também. E a gente já viveu várias aqui. Nós jogamos a primeira dentro da nossa casa, então nós temos que impor o nosso ritmo. O Dorival tem feito um grande trabalho, os jogadores têm entendido, então tem tudo para ser um grande jogo. Atualmente, os 2 ídolos vivem situações distintas. Renato é titular
e volta ao time depois de ter ficado de fora contra o Atlético Paranaense por causa de uma pancada na perna. Já Elano é reserva, tem jogado muito pouco e está prestes a deixar o Peixe para jogar por 3 meses no futebol indiano. Não estou deixando o Santos porque essa situação apareceu há 3 meses. Ela já existe desde o ano passado, sem mesmo que eu soubesse que eu voltaria para Santos em janeiro. O jogo contra o Corinthians encerra a 3ª passagem de Elano no Santos. O desempenho em campo não foi tão bom como nas 2 primeiras, mas o jogador teve papel fundamental nos bastidores. Conversar com esses meninos, que o Santos não podia... A gente, em janeiro, que nós chegamos aqui, não podia perder nem jogo treino. Nós somos campeão paulista com 8 meses de salário atrasado. E motivar essa molecada que não joga. Porque o que joga é fácil, o que não joga. E eu ficava com esses meninos. Então, Michele, deixando o fato de eu ser santista de lado, o que a gente deve esperar desse jogo? Bom, olha, o Corinthians, claro que está bem mais armado, mais forte, só que o Santos depende da Copa do Brasil para conseguir uma vaga na Libertadores. Então vai jogar. Já que no Brasileiro está sofrível. Está sofrível. E o Dorival Júnior, pela primeira vez desde que ele assumiu como técnico, ele fechou o treino, não deixou nenhum jornalista ver nada do que fez ali dentro de campo. Então, realmente, o Santos vai com força máxima e não vai ser fácil enfrentar esse time lá na Vila Belmiro, porque os jogadores pediram para a diretoria, que queria fazer o jogo no Pacaembu para arrecadar mais dinheiro, os jogadores pediram para a diretoria, queremos jogar na Vila, a Vila é nossa casa, a gente é mais forte na Vila Belmiro. E já foram vendidos 7.300 ingressos lá na Vila Belmiro. Uhum. Espera-se que um Santos mais atacante, mais Santos mais forte na frente? Santos mais para frente, mas também tem a volta do Renato ao time, e isso é muito importante, né? Ele tinha machucado o tornozelo direito, então ele volta ao time, dá mais força à equipe. Mas olha, o Corinthians também, né? Não se brinca com o Corinthians. E amanhã também tem Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras, da última vez que jogou com o Cruzeiro, perdeu de 2-1, mas aí foi pelo Campeonato Brasileiro. E agora vai ter um jogo aí também difícil com o Cruzeiro. Mas é no Allianz Parque, é às 10 da noite, então tem... Isso amanhã? Isso amanhã. Os 2 jogos são amanhã, às 10 horas da noite. Corinthians e Santos na Vila Belmiro e o Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Lembrando que para o Palmeiras já foram vendidos mais de 20 mil ingressos, então o Palmeiras com sucesso de público sempre. O Palmeiras voltou a ganhar, né? Voltou a ganhar e mesmo quando não ganha, enche o estádio. Mas o Palmeiras tem um desfalque do Robinho. Não vai jogar o Robinho, que é ruim para o time. Mais alguma coisa? Só isso. Amanhã estou de volta aqui com você. Obrigado, Michele. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Juliana. As autoridades da Tailândia divulgam um vídeo do suspeito de ter cometido o atentado contra um templo hindu ontem em Bangkok. O número de mortos já chega a 22. O atentado não foi reivindicado por nenhum grupo. As imagens de um circuito fechado de televisão mostram um rapaz de camisa amarela entrando no templo com uma mochila nas costas. Ele senta no banco e logo depois sai sem a mochila, segurando um saco plástico azul e algo que parece ser um celular. A explosão aconteceu 3 minutos depois e foi registrada por um turista que gravava o movimento no templo. De acordo com a polícia local, a bomba era de fabricação caseira e tinha 3 quilos de explosivos. O suspeito ainda não foi identificado. Hoje pela manhã, a área em frente ao templo foi limpa. A polícia recolheu as barricadas e o trânsito de veículos já está normalizado. A região é um ponto turístico movimentado. Além do templo hindu, existem hotéis, lojas de rua e shoppings. Uma outra explosão sem vítimas aconteceu em Bangkok hoje no começo da tarde. O artefato teria sido jogado de uma ponte e caiu num canal. A explosão causou um grande jato d'água e assustou quem passava pelo pier. As equipes de resgate da Indonésia encontraram a caixa preta do avião que caiu no domingo. Não há sobreviventes. Todas as 54 pessoas a bordo morreram na queda do avião da Trigana Air. O acidente aconteceu numa área de montanhas na província da Papua, no interior da Indonésia. O avião ficou completamente destruído e os corpos estão queimados. O diretor da agência de busca e resgate informou que o mau tempo tem prejudicado o resgate dos corpos por via aérea. Os dados registrados na caixa preta devem explicar o motivo da queda. A principal hipótese é de que o avião bateu numa montanha. O piloto chegou a pedir autorização para pousar no aeroporto. Desde 1991, houve 14 acidentes com voos da empresa, conhecida pela baixa qualidade de seus aviões.
O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Confira uma apresentação de um festival de dança no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.